Você é alguém diferente? Vou perguntar mais uma vez. Você é alguém diferente? Se você é diferente, você precisa entender uma coisa. Gente diferente faz diferença. E o tema da série de mensagens que prego no mês de setembro é esse: diferentes que fazem a diferença. Como você se alegrou com isso? Eu começo a ver que acertei no tema pela sua alegria. Sabe por que você deu esse amém fofo? Já falei do amém fofo, né? O amém fofo é aquele amém assim, ó. Amém. Porque diferentes não bastam ser, ou não basta ser diferente. Gente diferente faz diferença, queridos. E quando nós olhamos para essa diferença, ou como nós somos diferentes, nós somos chamados para isso. E o meu objetivo no mês de setembro, mês maravilhoso, mês extraordinário, mês magnífico, mês esplêndido, mês diferente de todos os meses do ano, mês mais top da galáxia, porque é o mês do meu aniversário. Eu já disse, todo domingo eu vou falar, até você se lembrar disso. Já tem uns irmãos que fizeram aniversário e falam assim: ô pastor, fiz aniversário em setembro, então sou gente boa. Claro que é. Já falei que o crente horoscopiano, ele vai fazer uma medida aí do setembro, é signo de sapo, perereca, samambaia, não sei, deve ser alguma coisa desse tipo. Mas o importante é que no mês de setembro, o meu objetivo é falar sobre isso, diferentes que fazem a diferença. Talvez não sei se no próximo domingo, porque no próximo domingo temos batismo, queridos. Você vai ouvir no final a minha linda esposa falar e orientar aqui sobre horário, sobre a questão do batismo. Então não sei se prega uma mensagem, talvez na série, mas setembro será esse o nosso objetivo, pensar sobre diferentes que fazem a diferença. E o que busca essa série? Chamar a nossa atenção para quem nós somos. Primeiro individualmente, cada um de nós como cristãos, e chamar a nossa atenção de quem nós somos como igreja. A que ponto nós, individualmente, como igreja, também estamos fazendo diferença? Onde quer que nós vamos, onde quer que nós estejamos, onde quer que nós passemos. Nós precisamos acordar para isso. Porque nós vivemos num mundo, queridos, num sistema chamado mundo. Quando a Bíblia diz que o mundo jaz, ou seja, está posto no maligno, ele não está falando do planeta, está falando de um sistema que nós conhecemos chamado mundo, e esse sistema tem um objetivo, entenda isso, o objetivo do mundo é trabalhar para que nós possamos viver como o mundo determina. O mundo se esforça e se empenha para que nós possamos inverter valores, porque se você é um cristão de verdade, aquilo que você chama de certo, o mundo chama de errado, e aquilo que você chama de errado, o mundo chama de certo. É assim o mundo, esse é o sistema em que nós, eu e você como cristãos, estamos inseridos, nós vivemos nessa estrutura. Então não será fácil, queridos, não será fácil, como cristãos que nós somos e como igreja bíblica que nós queremos ser, vivermos nesse mundo sem confrontá-lo e sem sermos confrontados por ele. Crente que vive no mundo, que vive hoje, no mundo que vivemos, porque pensa que o mundo é ruim hoje. O mundo não é ruim hoje, não. O mundo sempre foi ruim, queridos. Desde antes da tal da cibalena que eu falo aqui, o mundo já era difícil. O mundo sempre conspirou contra aqueles que amam a Deus e servem a Deus. Se o crente vive no mundo e ele não bate em nada, ele não esbarra em nada, ele não dá com a cara em nada, reveja a sua vida, porque algum problema você tem. Talvez, cada um de nós, quando vivemos numa mão de direção que não encontramos resistência, vivemos numa maneira conformada ao mundo que vivemos. E como igreja não é isso que nós precisamos ser. Não será fácil, como igreja eu disse, então, seremos confrontados por ele. Mas nós precisamos nos lembrar e crer em ao menos 3 coisas que vai permear toda essa série aqui, para viver nesse mundo, sendo diferentes e fazendo a diferença. 3 coisas. A primeira delas é, nós não estamos sozinhos na nossa peregrinação nesse mundo. Nós não estamos sozinhos.
nós teremos dificuldades, enfrentamentos, mas existe alguém que nos faz companhia e esse alguém é Jesus. Primeira coisa que nós vamos entender é isso, nós não estamos sozinhos quando vivemos nesse mundo. A segunda coisa é que nós não podemos viver vida dupla. Querido, se tem um bicho que tem mais de uma vida, dizem que é 7, é o gato. Eu não sei se é verdade, mas diz aí um ditado que o gato tem 7 vidas. Tem crente que é igual gato. Ele tem uma vida na igreja, uma vida na escola, uma vida no trabalho, uma vida no prédio que mora, parece gato, ele tem um monte de vida. E crente não pode viver vida dupla. Crente tem que ser o mesmo aqui, o mesmo no trabalho, o mesmo na escola, o mesmo onde quer que seja, ele é um representante do reino. Então nós temos que entender que esse é o segundo motivo que nós vamos ter dificuldade ou temos que vencer. Não viver vida dupla, o comportamento é o mesmo. E o terceiro e muito importante, é que nós, cristãos, exercemos influência no lugar onde nós estamos inseridos, queridos. Um comportamento dentro da igreja e outro fora é ruim. Nós exercemos influência, seja na família, seja no trabalho, seja na universidade. Nosso comportamento fala mais do que as nossas palavras. É difícil dar amém. Não estou nem aí. Mas eu vou falar. Queridos, o problema do evangelho, muitas vezes é o evangélico. Ele fala uma coisa e vive outra. Desassociar vida cristã de conduta ou de palavra, vida cristã, caminhada cristã, daquilo que você abraçou, confunde as pessoas. Você não pode dizer algo que você não vive, porque atos falam mais do que palavras. Então nós não podemos viver vida dupla, nós não estamos sozinhos nessa jornada e nós exercemos influência onde estamos inseridos. Onde é que você vai, tem gente olhando para você. Aí você fala, é porque eu sou crente que o povo olha para mim. E se for, louvado seja Deus. Ainda bem que olham para você porque você é crente. Mas pastor, acredita que porque eu sou crente eu não posso fazer nada errado? Acredito, acredito. Não pode, mas pecar e errar você vai, mas se você viver igual o seu amigo que não é crente, que faz tudo errado, e você usa ele como exemplo, você está errado. Errado. Pessoas olham para nós. Sendo assim, que esse tempo de caminhada, pensando sobre diferentes que fazem a diferença, por alguns capítulos de um livro que nós vamos pensar, e é o livro de Daniel que nós vamos estudar, um livro que eu já estou trabalhando com um grupo de pessoas, que muito em breve vai estar aqui, abrindo suas casas para receber você na casa deles, que é o nosso projeto de pequenos grupos, que nós estamos trabalhando com um grupo de pessoas que vai abrir as casas. Eu espero você não só abrindo a sua, mas estando em uma, em nome de Jesus. É isso aí, amém mesmo, eu quero você lá. E nós estamos trabalhando sobre esse livro, e é baseado nisso, não no que nós estamos trabalhando, mas no livro que eu quero falar, é que nós vamos compreender quem nós somos, como vivemos, e a influência que cada um de nós causa, impactando o mundo ou não, para a glória de Deus. Por isso a série tem esse nome, Diferentes que Fazem a Diferença. Agora, baseado naquilo que eu disse, e você como um crente da IBNT, e todo crente da IBNT, além de bonito, eu ainda vou convencer vocês que isso é verdade. Eu vou convencer você que é verdade. Todo crente da IBNT, além de bonito, também é inteligente. Olha aí, queridos, está vendo? É isso aí, meu querido. Você tem que entender que palavras que veem ao nosso coração aquecem o nosso coração. Não que a gente fala que é verdade ou que é mentira, porque vocês são lindos mesmo. Qualquer dia você vem aqui olhar para o povo como é bonito. E venha bonito para a igreja, viu? Que fica mais bonito ainda quando você vem bonito e cheiroso. Agora, queridos, quando nós olhamos para isso, e quando nós estamos diante de alguém, eu faço uma pergunta para vocês, baseado não só na beleza, mas na inteligência. Você viu o que eu disse, você viu o que você entendeu. E a pergunta é fácil ser diferente? Não é fácil ser diferente. Para ser diferente, nós vamos ter que ter um ingrediente chamado coragem. E eu começo o primeiro sermão dessa série com um sermão com este título: Coragem para ser diferente. Coragem para ser diferente.
Não é fácil ser diferente e fazer diferença, mas exige coragem. Para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 1 de Daniel. Abra a sua Bíblia. E vamos pensar sobre essa coragem para ser diferente. Daniel, capítulo 1. Encontrou? Diga amém. Não encontrou? Procure. Mais um pouquinho. Eu dou aula para várias pessoas da igreja e eu costumo dizer o seguinte: abra sua Bíblia no índice. É mais fácil. Lá tem uma página e você encontra com mais facilidade, então, o livro. Livro de Daniel. Encontrou? Capítulo 1. E eu lerei ele inteiro até o verso de número 21. E você pode acompanhar a leitura, pode acompanhar na sua Bíblia. Deixa ela aberta aí para você conferir aquilo que eu estou expondo. E você depois também pode acompanhar a projeção do texto bíblico. Diz assim: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, ou seja, bem bonitos, de boa aparência, bem bonitos, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei babilônico, Nabucodonosor. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade? O rei pode pedir minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada, além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, em lugar disso lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, lembrem-se, 3 anos, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu
que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Amém. Queridos, vamos entender primeiro o contexto desse acontecimento. O contexto era um contexto desafiador para a nação de Judá, para o povo de Deus. O povo de Deus estava sendo levado, e o primeiro verso que li diz assim, verso 2, e o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor. O povo de Deus estava sendo levado para um tempo de cativeiro, numa terra chamada Babilônia. Os caldeus haviam sitiado, estavam levando o povo cativo. Tempo de prisão, tempo de servidão na Babilônia, uma terra idólatra, uma terra estranha, uma terra muito poderosa. O povo estava sendo levado para esse tempo de cativeiro lá. Mas era uma terra que desafiadora, estranha, esquisita e poderosa, oferecia também muitas oportunidades. Aquele lugar era um lugar de muitas oportunidades, nós vimos isso. Oportunidades para alguns daqueles que estavam sendo levados cativos para lá. Você viu o texto? Que o rei designa alguns com características de inteligência, origem, berço, para ter uma condição diferente, para ser e fazer parte de algo diferente. E você vai ver logo adiante o que é. Esses deveriam ser separados, deveriam ser ensinados, e deveriam ser moldados ao costume e à vida babilônica. Era isso que aqueles que estavam sendo separados precisavam fazer. Eles seriam capacitados para estar nos mais altos cargos no palácio a serviço do rei. Era isso que aconteceria após essa capacitação. Daniel e os amigos, como nós vimos, são alguns desses que receberam, não eram os únicos, mas são os que a Bíblia cita e que receberam esse convite, ou essa possibilidade de treinamento e capacitação e preparação para se moldar a vida babilônica e então servir ao rei no palácio. Mas para que essa preparação acontecesse, algumas exigências já foram feitas logo no começo. Entre elas, eram 3 anos cursando a UFB. Sabe o que é a UFB? Universidade Federal da Babilônia. 3 anos na UFB. Não precisou nem fazer vestibular. O vestibular era um vestibular de capacitação, primeiro visual. Tinha que ser sem defeito. Tinha que ser bonito, boa aparência. Tinha que ser inteligente, ótimo. Tinha que fazer isso. Então tinha algumas características que era o vestibular. Você, se estivesse lá, acho que ia ser levado para lá. Para a Universidade da UFB. 3 anos na UFB, querido. Mas não só. O curso era oferecido da seguinte maneira. Presta atenção. Bolsa integral. Pagava nada. Auxílio moradia. Morava de graça. Vale transporte. Era levado para lá todo dia. Vale alimentação. Tinha tudo isso aí na bolsa da UFB. Tudo grátis, coisa que crente gosta. Pensa um negócio que o crente gosta. De grátis, é comigo mesmo, pastor. Tem negócio aí de grátis, estou dentro. De grátis é comigo. Tudo de grátis lá, queridos. Incrível oportunidade. Vocês não acham? Incrível. Isso mesmo. Mas é nesse primeiro capítulo de Daniel que nós vamos entender alguma coisa. Era necessário apenas uma coisa para usufruir de tudo isso aí. Se alinhar, ser, viver, se comportar como cidadão daquela terra. Era só isso que precisava para usufruir de tudo isso aqui. Mas é nesse primeiro capítulo do livro de Daniel, que nós acabamos de ler, que nós vamos ver Daniel e esses seus amigos fazendo muitas escolhas, mas escolhas corajosas, tomando decisões corajosas, sendo pessoas diferentes em meio de muitos iguais. É isso que nós vamos ver aqui, fazendo diferença naquele contexto onde eles eram grande minoria. Eles eram uma minoria num contexto onde eles estavam dispostos a fazer diferença.
Mas para isso, eles precisaram de coragem. Coragem. Ser diferente nesse mundo, queridos, vai exigir coragem. Ser crente, querido, é ser um Indiana Jones. Pastor, não sei o que é isso. Eu tenho uma tristeza, rapaz, ter que explicar umas coisas para os irmãos que perderam tanta coisa boa na vida. Nunca assistiram o Indiana Jones. O Harrison Ford já está velhinho. O Chicote já nem sei onde anda mais. Mas o homem batia um chapéu na cabeça, queridos. Amarrava um chicote do lado. Meu amigo, aquele chapéu não caía daquela cabeça. Pulando de avião, nadando no rio, enfrentando jacaré, o chapéu estava lá. O chicote, meu irmão, destruía qualquer negócio, de dinossauro a jacaré, dragão, era o chicote, era a solução. Pensa um homem corajoso, era o tal do Indiana Jones. Para ser crente, querido, de verdade, diferente, fazer diferente, você precisa ser um Indiana Jones. Eu vou começar arrumando um chapéu para todo mundo aqui. Você não pode esmorecer diante das dificuldades, queridos. Mas eu sou minoria. Eles também eram minoria. Eles eram minoria. Agora, se necessidade existe para ser diferente é importante. Nós temos que entender algumas coisas, e eu quero começar o meu sermão pelo primeiro ponto do meu sermão, que é o seguinte: o perigo de ser igual. Pastor, por que eu vou ser diferente? Se eu não entendo a necessidade de ser diferente. Você precisa ser diferente porque é um grande perigo ser igual. Se você olhou para o texto que eu li, e esse é o primeiro ponto da minha mensagem, o perigo de ser igual. Você viu que, diz o texto, que o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor. Pergunta fácil, não precisa nem cursar o FB. Quem entregou o povo de Judá nas mãos da Babilônia? Mais uma vez, o Senhor, diga. O Senhor, diz o texto bíblico, o Senhor entregou. Não só, como alguns utensílios do templo também foram todos levados para a Babilônia, porque o Senhor entregou. Então a primeira coisa que nós vamos começar a pensar é a necessidade e a responsabilidade de sermos diferentes a partir do grande perigo de nos tornarmos iguais. Você sabe por que esse povo foi levado para o cativeiro na Babilônia? Porque durante séculos, Deus mandou profetas abrirem a boca e dizer para o povo assim: cuidado, a vida que vocês estão vivendo desagrada a Deus, cuidado, vocês estão a cada dia mais se parecendo com os povos que os rodeiam. O povo entrou em terras, como você sabe, e conquistou terras, aonde existiam pessoas que já eram dominadores daquela terra. E muitas vezes o povo falava: dizime todo mundo, e eles dizimavam mais ou menos todo mundo. Tire tudo que é deles, eles tiravam quase tudo. Acabe com os ídolos, eles acabavam com quase todos os ídolos. E o que acontecia com isso? A mistura, a permissividade, a moleza, a incapacidade de ser diferente, fazia com que eles começassem a cada dia mais a permitir o pouco, a permitir o mais ou menos e ao permitir o muito. Eles começaram a se tornar iguais aos povos que os rodeavam. Sabe qual é o grande perigo da igreja hoje, queridos? Se tornar igual ao mundo. A igreja precisa invadir o mundo, mas o mundo não pode invadir a igreja. A igreja não pode se parecer com o mundo. A igreja não pode fazer o que agrada o mundo. A igreja não pode fazer: mas o mundo faz, eu vou fazer também. Porque não fomos chamados para sermos iguais. Fomos chamados para ser diferentes, mas diferentes que fazem diferença. Quando você olha para esse texto, queridos, você vai entender algumas coisas aqui. Aquele povo passou a viver achando que por serem judeus e por terem no meio deles uma coisa chamada templo, eles estavam imunes a todo problema. Problema do crente religioso. Nós somos judeus, povo de Deus, amigos de Deus, o templo de Deus está entre nós, logo podemos viver do jeito que queremos. Deus é nosso amigo, Deus é por nós, quem será contra nós? Todo mundo será contra você,
se você só dissesse Deus é por nós, mas não viver da maneira que Deus determinou para que você viva. Não repita essa frase, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você não entendeu que esse Deus que é por nós, exige que nós vivamos de maneira que o agrade. E o povo lá então, é nós e com nós ninguém tasca. Nós é amigo de Deus, mas chegou uma hora que a ira de Deus transbordou, o copo encheu, e Deus falou, chega, chega, vocês são iguais, vocês se tornaram iguais, e porque vocês são iguais, eu vou ensiná-los a ser diferente. E sabe onde Deus matricula um crente, para que ele seja diferente? Na escola do deserto, na escola da Babilônia. Sabe por quê? Porque o princípio de Deus, como disse em todos os últimos cultos que preguei, não é destruir o seu povo, mas ensinar o seu povo a servi-lo como ele deseja ser servido. E para isso foi a palavra, para isso foi a necessidade de levantar gente que alertava. E quantos alertas, queridos? Olha, para, dá tempo ainda, muda, volta, conserta o seu caminho, para com isso, e assim Deus continua fazendo. Deus fala comigo, Deus fala com você, para com isso, muda esse comportamento, dá tempo ainda, larga disso, abre mão disso, isso não é bom para a sua vida, deixa isso para lá. E você muitas vezes, e eu, somos como esse povo, gente de serviço dura, gente que fala, eu vou esperar mais um pouco, gente que fala, não, dá jeito, eu consigo, não, eu vou manter, eu tiro isso, mas mantenho isso, eu abro mão disso, mas isso aqui eu não largo. E sabe o que isso vai levar você? Ao cativeiro, à prisão. Mas existe alguma coisa que você precisa entender: de Deus não se zomba. Então ser crente é ser diferente. Ser crente é ser diferente. Repita isso. Agora veja bem, ser crente não é ser chato. Ah, pastor, jura? Não é. Ser crente não é ser diferente por ser orgulhoso de ser crente. Porque eu conheço crente orgulhoso de ser crente. Aquele crente que mete o dedo no nariz do outro e fala assim, eu sou crente. Meu amigo, esse aí é aquele que você mais tem que ter medo. Corra dele. Corra dele. Tem uns irmãos que eles gostam de saber, todo lugar que ele vai, essa pessoa é crente. Ele vai no médico, só é crente? O que lhe interessa? Coisa chata. Vai na padaria comprar pão, só é crente. O pior é quando o cara fala assim, sou. Aí ele ficou, eu não sei porque ele perguntou esse negócio. Sou, e daí? Aí ele fala, eu também sou. Aí o cara fala, já pensou? Coisa chata. O crente vai muito tempo no mesmo médico. Essa semana eu fui num médico aí, e eu descobri que esse médico que eu fui essa semana, com a minha filha, ele está cercado de pastores. Eu fui ter uma reunião com 2 pastores, os 2 que eu me reuni vão no mesmo médico. Eu falei, deve ter alguma coisa com esse homem aí. E eu já fui lá, ele fez uma cirurgia, tenho essa voz bonita por causa dele, que tirou um pólipo da minha prega vocal. E eu fui lá levar minha filha, que deve fazer uma cirurgia de septo e muito em breve. Vamos orar por ela quando chegar o momento. Mas eu falando com ele, falei, rapaz, os pastores estão te cercando aqui, né? Ele falou, eu gosto muito de pastor. Aí eu falei, que bom, graças a Deus, porque eu conheço os que tinham ido lá. Mas o duro é quando, assim, eu não fui lá e perguntei antes dele me operar, só é crente? Eu não perguntei para ele, que não me interessa se ele é crente, naquele momento que ele ia me operar. Porque tem gente que escolhe profissional pela religião. Eu quero um advogado crente. Tá bom, seria bom se ele unir fé com capacidade. Porque se ele só for crente e não tiver capacidade, o mais que ele vai fazer é orar pelo seu processo. Só é crente, ore pelo meu processo. Ore pelo meu processo. Pelo amor de Deus. Vou fazer a cirurgia do coração. O senhor é crente? Sou. Bom médico? Não. Então só ora aí para mim e vamos operar esse coração. Querido, ser crente não é... A palavra crente não é sinônimo de gente que vive certa, porque aqui era um povo que era crente, era cheio de gente crente nessa cidade e nesse povo de Deus, que vivia de qualquer jeito.
porque era crente. Então, deixa eu viver, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Era assim que o povo vivia, entendeu? Agora, ser um cristão e viver uma vida conformada, ou seja, na forma do mundo, ao mundo, é perigosíssimo, perigosíssimo. Então, a primeira coisa pelo qual eu e você precisamos ser diferente, é pela compreensão de que é perigoso ser igual. Ser igual é extremamente perigoso, queridos. Algumas vezes, nós sofremos como esses meninos aqui, porque estamos inseridos em contexto onde os erros dos outros respingam em nós. Talvez você viva isso em algum momento da sua vida. Você trabalha num lugar, você está inserido numa família de gente crente, mas tem gente lá que não é crente e toma a decisão errada, e a decisão errada respinga em você. Talvez você trabalhe num contexto onde você ou outro, algum seja crente, mas alguém acima de você não é, e as decisões erradas dessas pessoas respingam em você. Esses meninos estavam inseridos em um contexto que eles não pediram para estar. Esses meninos eram de um povo idólatra e difícil, mas nós vemos que eles não eram idólatras e eles não eram difíceis, mas eles estavam inseridos naquele contexto. Algumas vezes nós sofremos também, e na maioria delas, em decorrência dos nossos erros, quisemos fazer alguma coisa do jeito que o mundo faz. Eu decidi, eu tomei a decisão. Um amigo meu lá fez, deu certo. O outro fez, deu certo. Tem ninguém olhando? Vou fazer também. E aí a gente lida com a consequência do nosso erro. Por quê? Por querer ser igual. Por isso, buscar identificar a causa da minha e da sua diversidade é muito importante. Se o erro foi seu, exclusivamente seu, você cometeu o erro. Eu fui, pastor, eu errei, eu tomei a decisão sem pensar, eu não orei, eu não busquei a Deus. Corrija o erro. Corrija o erro. Dá tempo de corrigir. Se o erro é seu, corrija. Agora, pastor, não é meu. Não é meu. Eu estou inserido num contexto onde o erro do contexto me afeta. Seja no trabalho, seja na família. E você não pode largar o trabalho, porque agora você resolveu largar. Porque Deus vai sustentar você, e não é assim que você deve decidir nem agir. Você está inserido num contexto difícil, e não cabe a você tomar a rédea do contexto. Como não cabia a esses meninos mudar algumas coisas, algumas sim, outras não, e vamos ver isso. Se o erro for seu, corrija, mas se não for do contexto, você precisa fazer outra coisa. Você precisa orar. Senhor, eu estou aqui, no meio deste lugar, vivendo este contexto. E o contexto me atinge de alguma maneira, mas eu estou aqui com uma convicção. O Senhor me pôs nesse lugar. E eu estando aqui, eu quero ser diferente. E para ser diferente e não igual, eu preciso da tua ajuda e da tua direção. Você precisa entender isso. Se você não pode mudar o contexto, ore para que você faça diferença no contexto e Deus vai te sustentar em nome de Jesus. Você entendeu o perigo de ser igual? Entendeu? Diga amém, se entendeu. Amém. Não podemos ser iguais como pessoa e como igreja. Mas como fazer então? A primeira coisa é ter coragem para tomar difíceis decisões. Coragem para tomar decisões difíceis. Esse é um segundo ponto que eu quero falar. Quando você olha a proposta que feita a esses meninos, a proposta, como eu disse, parece boa. 3 anos de faculdade gratuita, alimentação gratuita, tudo gratuito para servir ao final desses 3 anos no palácio do rei. Essa era a proposta. Agora, para ser diferente, fazer diferença, nós vamos precisar de coragem para essas decisões difíceis e impopulares. Ou você acha que você vai ser popular sendo crente? Ô, coisa difícil. Ô, coisa difícil. É o cara ser popular quando ele é crente. A não ser que ele é aquele crente... Entendeu não? Popular. Ele não vai ser popular, ele pode ser bem aceito, mas popular não vai ser. Agora, decisões impopulares fazem parte da vida. Pense a partir da difícil decisão de Daniel. Ele era recém-chegado lá. Imagina, acabou de chegar. Não chegou lá como turista. Chegou lá como cativo, chegou preso, chegou escravo lá, chegou para servir lá. Logo que chega, então, ele tem que tomar uma decisão, né? A decisão era essa: negar
as regalias que lhe foi oferecida. Fácil, né, queridos? Facinho demais. Agora, a decisão que ele toma aqui, no primeiro capítulo do livro de Daniel, é responsável por todos os desdobramentos na história e na vida dele daqui em diante. Tudo que a gente vai ver daqui em diante, começou nesse dia aqui, nessa decisão que ele tomou aqui. Sabe por quê? Porque ele resolveu decidir movido por algo, e não por outro algo. Ele decidiu por obediência, não por conveniência. Então você e eu precisamos decidir assim: decida por obediência, não por conveniência. Repita isso. Não era nem um pouco conveniente a decisão que ele tomou. Nem um pouco conveniente. A situação de um prisioneiro, muitas coisas não estavam sob o controle dele, a gente vai ver isso, já viu, e nem estavam sujeitas à vontade dele. Primeiro, ele não estava lá porque escolheu. Ele não pegou um avião e falou, vou para a Babilônia passear. Não, ele foi levado cativo. Segundo, os seus nomes foram mudados não por escolha dele, mas por determinação do rei. A primeira coisa que eles vão mudar, o nome. O nome tem que ser um nome babilônico. Segunda coisa, não escolheram isso, foram impostos nisso. A terceira coisa, ele teria que fazer aquele curso na UFB, estava decidido, tem que cursar essa faculdade, não tem jeito. Tá bom, tem que cursar também. Mas tem algo mais que acrescentar aqui. Também precisa comer da comida do rei. Dessas três situações anteriores, ou seja, estar naquele lugar, nome mudado e cursar aquele curso, era algo que vinha dos outros para ele e ele não podia mudar. Mas comer da comida do rei era algo que ele sabia que podia pelo menos negociar. Bom, essa comida, essa bebida eu não quero comer, porque ele sabia qual era a origem daquela comida. Ela era consagrada a ídolos. Ela era servida após a consagração de ídolos. Então ele falou, bom, eu já sei, sou crente, vou negociar o negócio. Daniel estava disposto a não ultrapassar um limite que ele considerava intransponível, a contaminação. Isso não posso fazer. Mas aí, eu fico impressionado com a forma que ele usa para fazer isso. Se é um crente hoje, eu fico pensando como é que ele age. Primeiro, estava arriscado do homem chegar com o prato, e lá devia ser aquele negócio que bota no cima do prato. Acho bonito aquele negócio, já viu? Aquele negocinho que fica assim, ó. Quem é rico já viu. Você vai no restaurante e fala assim. Tem só um pouquinho de comida, mas não tem problema. É mais pelo impacto da descoberta mesmo, né? Você olha, é porque é pouco, né? Mas é bonito, pelo menos, né? Aí eu fico pensando, o crente hoje, né? Chega lá, tem os dois tipos de crente. Tem aquele que o cara faz assim, ele faz assim, ó. Está amarrado em nome de Jesus. O que é isso aí, rapaz? Está amarrado em nome de Jesus. Não é isso que ele faz. Para começar, não é isso que ele faz. A gente vai ver aqui. Tem o outro que fala assim, bom, estou sem graça, vou comer. Situação difícil. Já viu aquele cliente que você chama para ir na sua casa, ele detesta a cebola? Você pede uma pizza de calabresa e fala para o cara, porção dupla de cebola. Aí ele chega na casa do pastor, principalmente o cara come qualquer coisa na casa do pastor. Gosta de cebola? Ele nem separa a coitadinha do lado. Ele vai comendo a cebola. Delícia. Aí o cara pergunta, gostou da pizza? Aí depois que fica íntimo, ele fala, pastor, eu queria confessar uma coisa. Lembra da cebola? Nunca comi, foi a primeira vez na sua casa. E última também. Essa é a atitude do outro crente, que ele não quer magoar, ele não quer chatear o outro. Mas não é a atitude dele. Diz o texto que ele faz um pedido ao oficial. Sabe o que ele usa aqui? Humildade. Ele fala, eu quero lhe pedir algo. Se for possível, eu não gostaria de comer essa comida. Queridos, a impureza é aquilo que entra, é aquilo que está na nossa mão fazer. E ele sabia que pegar aquela comida com as suas próprias mãos e pôr na sua boca era algo que partiria dele, era ele que faria, e ele não queria fazer. Mas ele pede ajuda para que ele possa não fazer. Diz o texto no versículo 8, ele
contudo, decidiu não se tornar impuro, e ele aqui, pediu ao chefe permissão para se abster deles. Eu posso, por favor, não comer essa comida? Esse foi o pedido desse homem aqui. Pediu permissão. E sabe o que diz o versículo 9? Eu gosto disso. Leia a Bíblia com atenção. Diz assim, e Deus fez. Diga comigo, Deus fez. Com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. O pedido partiu de Daniel, mas inclinar o coração do homem para permitir foi algo que partiu de Deus. Deus trabalha assim, Ele honra gente que o honra. Ele foi com educação, o crente precisa ser educado, por favor, como a história da cebola. Pastor, por favor, seria possível o irmão compreender nesta noite de sábado que eu não como cebola? Eu diria, o coração de Deus inclinou o meu coração ao seu, e você pode não comer a cebola. Louvado seja Deus. Escapou da cebola, mas falou. Daniel pediu, Deus inclinou o coração para que o pedido fosse aceito. Queridos, nós precisamos entender isso. Ele decidiu por obediência, não por sua conveniência. Agora, quando nós olhamos para isso, nós vamos que ver que além de coragem para isso, ele precisou ter um outro tipo de coragem. Coragem para confiar em Deus. Coragem para confiar em Deus. Porque o homem lá, não da cebola, mas da comida do rei, do vinho do rei, a princípio falou, beleza, Daniel, tá bom, você não quer comer? Não precisa comer. Mas o homem pensou o seguinte, bom, e se esses doidos na verdade, né, que não querem comer essa comida boa, resolver comer esse tal de vegetal e tomar água, ficarem fraquinhos, doentes, ficarem menos nutridos do que os outros. O meu chefe, Nabucodonosor, como todo líder maníaco, megalomaníaco, todo líder desorientado, matava quando era contrariado. Porque se tem uma coisa que o líder megalomaníaco não gosta, é ser contrariado. Ele pensou o seguinte, bom, e se daqui 10 dias esse homem me chama e fala assim, como é que estão os meninos lá? Ele fala, os meninos lá estão meio fracos. Zóio fundo, parecendo um panda, aquela olheira funda, né, querido? Comer vegetal, tomar água, um negócio perigoso. Aí ele diz assim, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Queridos, inicialmente ele concorda, mas muito depois ele teme pelo resultado daquilo que ele concordou em fazer, que era deixar os meninos não participar da comida. Agora, Daniel aqui vai mostrar uma das principais características que ele tem como alguém diferente. Ele vai mostrar algo que vai acompanhar Daniel em toda a sua história. Ele vai confiar plenamente em Deus. Daniel vai mostrar confiança plena na intervenção de Deus. Daniel pede um teste. Vamos fazer o seguinte, o senhor está com medo? É justificável o seu medo. Ele conhecia Nabucodonosor. Vamos fazer assim, 10 dias de teste. 10 dias de teste. Durante 10 dias a gente come o vegetal, bebe a água, depois de 10 dias o senhor volta e faz uma avaliação do processo aqui. Vamos combinar assim? Vamos combinar assim. Mas o que nós precisamos compreender aqui é que o resultado desfavorável dessa experiência gastronômica poderia causar a morte de Daniel, dos amigos de Daniel e do tal do homem que cuidava da alimentação. O que estava em jogo aqui não era a chateação do rei. Estou chateado. Não era uma bronca. Por que você fez isso? Não era para fazer isso. Era a vida deles que estava em jogo aqui. A vida deles estava em jogo aqui. Agora, o que nós temos que entender também é que Daniel confiava no Deus, queria honrar a decisão dele de se manter íntegro na sua postura como um cristão, como alguém que conhecia a Deus. Sabe por quê? Porque se tem algo que Deus honra, é a integridade e a fidelidade. Deus honra isso, integridade e fidelidade. Josué, no capítulo 24, quando nós vemos a restauração, o restabelecimento do povo de Deus, após
as muralhas de Jerusalém serem reconstruídas depois de um processo de cativeiro, diz assim, olha, Josué terminando seu discurso para um povo que precisava entender o negócio. Agora era a hora de tomar uma decisão. Olha o que ele diz, Josué 24, versículo 14. Agora temam o Senhor e sirvam-no com o quê? Integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates no Egito e sirvam o Senhor. Mas, ele vai dizer o quê? Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. É o que ele diz. Vocês estão aqui, o povo está aqui, os costumes estão aqui, vocês têm que tomar uma decisão. Quem é que vocês vão servir? Ele diz, sirvam-no com integridade e fidelidade. Não mais ou menos. E o resultado foi qual? De Daniel. Diz o texto, no versículo 15, passado 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida do rei. Louvado seja Deus. Deve ser daqui que veio o versículo que o vegetariano e o vegano se baseia para fazer esse negócio. Deve ser daqui. Eu acho que encontrei a fonte do vegetariano. Está na Bíblia, pastor, que os meninos comiam lá vegetal, tomava água e estava tudo mais bonito que os outros. Eu sigo não. Sigo não, negócio de como, sigo não. Mas nós vamos ver aqui, é que o resultado dessa dieta, entenda isso, não é que ela era uma dieta rica em fibras. Não, pastor, mas é a dieta rica em fibras. Não, era uma dieta rica em obediência, integridade e fidelidade. Essa dieta era rica nisso. Integridade, fidelidade e obediência. Como já disse antes, algo estava em jogo aqui. A vida desses meninos estava em jogo aqui. Mas temos no nosso verso que ilumina isso e como decidir em momentos assim. Atos capítulo 5, os discípulos são presos por estarem fazendo a vontade de Deus, pregando a palavra de Deus, fazendo aquilo que Deus manda, são presos, levados presos. Um anjo os liberta. E na hora que o anjo liberta aqueles discípulos presos, eles falam assim, vamos dar no pé, vamos fugir daqui, vamos embora que esse negócio dá ruim para nós, não vamos fazer nunca mais esse negócio de ficar fazendo a vontade de Deus, pregando a palavra de Deus, não vamos não. Os homens estão todo mundo aí falando que vai prender a gente, estão perseguindo a gente, vamos dar o fora daqui. Não. Atos capítulo 5, no versículo 29, quando os homens voltam, falam, ô doido, estão fazendo o que aqui? Estavam pregando, prendi vocês. O anjo soltou, vocês aproveitam a oportunidade, estão fazendo o quê? Pregando de novo? Não pode não. Pedro responde, junto com os outros apóstolos, Atos capítulo 5, versículo 29. Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. A quem você está disposto a obedecer? A Deus ou aos homens? Os apóstolos foram presos, mas foram libertos e sustentados em fazer a vontade de Deus. Seja íntegro, seja fiel, seja autêntico. Muitas vezes na sua vida você vai ouvir uma frase que eu ouvi. Ouvi uma frase certa vez na minha vida, servindo e trabalhando num lugar. Uma pessoa me chama e me diz assim, você quer continuar aqui? É possível. Você só precisa fazer algo. Se alinhar comigo. E se tem algo que você não deve fazer, é se alinhar com algo errado, esperando viver o certo. Porque se você tiver a segurança e a certeza de Deus, de estar fazendo algo com integridade e fidelidade, Deus vai honrar a sua decisão, creia nisso em nome de Jesus. Agora, se alinhe com as coisas de Deus, Deus faz, Deus sustenta você. E eu termino falando sobre a última coragem para que nós possamos ser diferentes. É a coragem para
percorrer o caminho. Queridos, se você é alguém inteligente, que é, você sabe que aqui era o início de um cativeiro. E esse cativeiro durou quanto tempo? 70 anos. 70 anos. Daniel foi para a Universidade Federal da Babilônia e cursou 3 anos naquela universidade. Coragem para percorrer o caminho. Esse primeiro capítulo de Daniel é mais do que a introdução da história de Daniel. Esse primeiro capítulo de Daniel é um resumo da vida que esse homem vai viver, da vida, do caminho que ele vai percorrer, porque era um caminho longo e demorado que estava diante dele. Ele até então não sabia quanto tempo e qual a extensão daquele caminho, mas era um caminho longo, e foi um caminho longo. O texto nos informa que só na faculdade da Babilônia ele cursou 3 anos. E diz o texto, que depois desse tempo, de 3 anos, é que eles seriam levados à presença do rei. Não foram anos fáceis, não foram anos de vida fácil. 70 anos no cativeiro. Nosso caminho nesse mundo não será um caminho fácil, mas eu espero que ele se estenda por muitos anos, a não ser que alguém está com pressa e queira subir hoje para a glória. Fala, ô pastor, é hoje que eu quero ir para a glória. Eu acho que ninguém quer. Nós sabemos que iremos, e louvado seja Deus quando formos. Você crê nisso? Fica com medo não, porque eu estou falando que você vai hoje não, calma aí. Mas se for, tem que estar convicto para onde vai. Mas nós vamos ter muitos anos, se Deus nos permitir, para viver aqui, e caminhar aqui, e enfrentar adversidades aqui, e ser confrontados aqui, e confrontar aqui. Agora, nós temos que entender uma coisa, esse caminho não será fácil, composto de facilidades, mas de propostas, e muitas nós vamos precisar declinar, muitas nós vamos ter que trabalhar com elas. Não tem como você não trabalhar com situações que vão cercar você nesse mundo. Nós vamos estar diante de muitos relacionamentos que vão terminar, outros que vão nascer. Nesse mundo você vai ter muitas perdas, vai ter ganhos, mas vai ter perdas também. É uma caminhada difícil. Mas sabe por quê? Porque nós somos peregrinos nesse mundo aqui. Nós estamos aqui vivendo um tempo muito pequeno comparado à eternidade que nos espera para viver na presença do Senhor. Mas enquanto aqui nós estamos, nós vamos ter um tempo para viver. Somos peregrinos aqui. E tudo estará contra nós nesse mundo e nesse sistema que eu já disse para vocês, nos cerca e nos faz e nos traz confusão. Eu digo que no passado, o diabo possuía o crente. Eu penso muito sobre isso. Lembra? No passado haviam muitas demonstrações de possessão na igreja. O crente caía. O crente não, porque o crente não é possuído. Pessoas caíam na igreja com possessão demoníaca. Hoje o crente ele não jamais pôde ser possuído, mas crentes são oprimidos pelo diabo. E se tem uma coisa que eu acho que o diabo faz hoje, não é entrar no crente, que ele não pode, nem oprimir o crente, é tomar a caneta que escreve na agenda do crente. O diabo pega a agenda do crente e enche a agenda do crente de coisas do mundo, coisas que o confundem, coisas que o atrapalham, coisas que o deixam distraído, e assim ele engana você. Se você é alguém que sabe que é diferente e quer fazer diferença nesse mundo, você precisa entender algo. Nós vivemos aqui, mas nós vivemos na contramão do mundo. Nós vivemos na contramão do mundo. Não tem escolha, é assim que nós vivemos. Talvez você que me ouve hoje esteja vivendo dias difíceis. Talvez você seja um cristão dedicado, e mesmo assim está vivendo dias de perseguição, dias de cativeiro, dentro do seu trabalho, na sua universidade, talvez dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família, você viva dias de cativeiro. Mas diante disso, o que fazer? Desistir? Fugir? Se isolar? Ser igual ao mundo? Porque essa, infelizmente, é a decisão de muitos crentes. Desistem da fé, desistem da igreja, outros desistem da família, outros desistem do casamento, outros desistem dos filhos,
outros desistem de tantas coisas. Mas, queridos, não é isso que nós devemos fazer. Nós vamos pedir a Deus força e estratégia para sermos diferentes e fazer a diferença onde estamos. Jesus um dia faz uma oração por nós, seus discípulos. E a oração de Jesus por nós é a mesma oração que eu gostaria que fosse entendida e recebida por você nessa manhã. A oração de Jesus a Deus foi essa. João, capítulo 17, versículo 14. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Mas eu, Jesus, orando a Deus, diz: eu não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Nós precisamos de coragem, queridos, para percorrer esse caminho, enquanto aqui nós estivermos. Essa coragem não provém de nós, essa coragem não tem origem em nós, mas tem origem naquele que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não vamos encontrar coragem em nós, e não devemos procurar em nós, mas devemos confiar naquele que nos faz companhia. Nosso chamado igreja é para sermos diferentes e fazer diferença onde quer que estejamos. Eu tenho orado, queridos, para Deus nos despertar para ser uma igreja que confronte o mundo através do amor de Cristo, não com intolerância, não com arrogância, com prepotência, com grito, com dedo em riste, mas confronte o mundo a partir da nossa vida, da nossa experiência, das nossas ações de bondade, de fidelidade e de integridade. Ser crente é ser diferente. Decida sempre por obediência, jamais por conveniência. Deus honra integridade e fidelidade. E se lembre, você vive na contramão do mundo, mas Jesus diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Feche os teus olhos. Senhor, bendito é o Senhor. Pai nosso que estás no céu. Senhor, nós estamos aqui. Somos individualmente cristãos e reunidos somos uma igreja. E a minha oração, Senhor, nesse tempo é que nós possamos aprender que gente diferente precisa fazer diferença. A minha oração é entender e fazer com que cada um de nós entenda que nós somos chamados para ser diferentes e fazer diferença, mas para isso, Senhor, nós vamos precisar de coragem. Que o Senhor nos encoraje a olhar para Cristo Jesus, aquele que deu a vida por nós, e entender que tudo que nós temos e nós somos, Senhor, depende do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a fazer diferença onde quer que nós possamos estar. Nos ajuda a tomar boas decisões, como esse homem tão jovem tomou, Senhor, de dizer não às mesas e às propostas deste mundo, mas dizer não de forma educada, de forma gentil, mostrando que existe algo melhor para nós do que aquilo que nos é oferecido, e isso vem das mãos do Senhor. Pai, nos faz pessoas que vivam de forma íntegra, fiel ao Senhor, entendendo que vivemos sim nessa contramão chamada mundo e sistema, mas que o Senhor é conosco e nos ajuda a viver e ser vitoriosos em meio a tudo isso. Pai, nos dá coragem para sermos diferentes, nos ensina a fazer diferença e nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Eu quero fazer uma pergunta
E peço que você fique orando e que você feche os seus olhinhos e pense na sua vida. Será que você entrou nessa noite, nessa manhã aqui nesse lugar, e você nunca viveu a maior diferença da vida de alguém, que é vivida a partir do momento em que recebe e que se encontra de forma pessoal com Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador? Porque para que você seja alguém diferente, viva diferente, experimente algo diferente, tenha certeza da eternidade, só Jesus Cristo pode fazer isso por você. E a minha pergunta é essa: se você aqui está e nunca tomou uma decisão de receber o Senhor Jesus como seu suficiente Salvador, eu gostaria que você nesta manhã tomasse essa decisão na autoridade do nome de Jesus. Não precisa levantar do seu lugar, apenas levante e abaixe a sua mão, se nessa manhã é isso que você quer para a sua vida, um encontro real e pessoal com Jesus, e a salvação que só Ele pode te oferecer. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém? Louvado seja Deus, Deus abençoe a sua vida. Mais alguém que nessa manhã toma essa decisão? Quero orar por você que levantou a sua mão. E que você que levantou essa mão, faça essa oração onde você está. A igreja pode fazê-la comigo, mas você que tomou essa decisão, faça. E ao final, me procure, eu quero te dar um abraço antes de você sair dessa igreja. Repita comigo onde você está, a igreja pode nos ajudar. Senhor Jesus, nesta manhã, eu compreendo que a maior de todas as diferenças é a mudança do meu estado para filho, e essa filiação está em Cristo Jesus, e eu te recebo, Jesus, como meu único e suficiente Salvador. Esta é a minha oração, e essa declaração me garante a vida eterna, que só o Senhor pode oferecer. Amém. Quero orar mais um pouquinho. Senhor Jesus, obrigado por esse tempo, pela Tua palavra, e que nós possamos tomar a decisão de sermos diferentes e fazer diferença, ajudados e encorajados por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Louvado seja Deus, que Deus abençoe sua vida, que sejamos diferentes e que Deus nos encoraje a isso.